Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Tem uma imagem que eu carrego comigo desde aquele dia. E não importa quantas reuniões eu presida, quantos contratos eu assine, quantas conquistas eu empilhe sobre a mesa de vidro do meu escritório. Essa imagem não some, ela fica lá, quieta, esperando o momento em que a minha guarda baixa. E aí ela aparece inteira, a caneta na mão dela, a lágrima descendo pelo rosto, o papel branco da separação com uma mancha escura no canto esquerdo. Uma mancha de lágrima. No papel do nosso divórcio. E eu nem perguntei por que ela estava chorando. Eu preciso que você entenda o tipo de homem que eu era naquele dia. Não era um vilão de novela, não era um monstro sem sentimentos. Era algo pior. Era um homem de sucesso que confundiu conquistas com virtudes. Era um homem que achava que porque trabalhava duro, porque chegava cedo e saía tarde, porque o nome dele estava na fachada do escritório, ele automaticamente merecia respeito, admiração, lealdade. Um homem que achava que o sucesso profissional compensava todas as falhas que ele tinha como marido. Esse era eu. Felipe Estrada, 35 anos, sócio principal do escritório Estrada & Martins, cabelo bem cortado, terno italiano, relógio suíço no pulso e um vazio dentro do peito que eu preenchia com trabalho porque era mais fácil do que olhar para ele de frente. Raquel e eu nos conhecemos na faculdade de Direito. Ela era a aluna mais inteligente da turma. Não a mais barulhenta, não a que levantava a mão toda hora querendo aparecer. A mais inteligente de verdade, daquele jeito silencioso que assusta, sabe? O tipo de pessoa que não precisa gritar, porque quando ela fala, todo mundo para. Ela tinha cabelos escuros, lisos, sempre presos num coque descuidado que ela desfazia no final do dia. E quando os cabelos caíam pelo ombro, era como se outra mulher aparecesse ali, menos advogada, mais ela mesma. Eu me apaixonei pelas duas versões. Casei com as duas. Nos primeiros anos, éramos parceiros em tudo. Acordávamos cedo, tomávamos café discutindo casos, dormíamos tarde lendo jurisprudência. Ela era júnior no escritório. Fui eu quem trouxe ela para lá depois que casamos, e olhando de trás, eu consigo ver com uma clareza que me envergonha que eu nunca deixei ela crescer ali dentro. Quando surgiu a vaga de sócio, eu disse que seria complicado misturar as coisas, que as pessoas poderiam falar, que seria melhor ela continuar como estava, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, eu subi. Ela ficou. E eu nem percebi o quanto esse desequilíbrio estava corroendo alguma coisa entre nós. Ou pior, percebi e escolhi não olhar. A Juliana entrou na minha vida como entram as piores coisas. Devagar, com cara de inocente, advogada de outro escritório, do tipo que ri das suas piadas e te faz sentir mais inteligente do que você é. Um jantar de negócios que virou dois. Mensagens que começaram profissionais e foram ficando com um sotaque diferente. E eu fui. Não porque não amava Raquel. Isso eu só entenderia muito depois. Fui porque era mais fácil ser admirado do que ser visto de verdade. Com a Raquel, ela me via. Sabia exatamente quem eu era, com todas as contradições, todas as inseguranças que eu escondia atrás do sobrenome bordado na fachada. Isso me assustava de um jeito que eu não sabia nomear. Então escolhi alguém que não me via assim, alguém para quem eu ainda era o personagem. Raquel descobriu pelas mensagens. Ela nunca me contou como, e eu nunca tive coragem de perguntar. O que eu sei é que ela não confrontou. Não gritou, não jogou nada na minha cara, simplesmente mudou. Ficou quieta de um jeito diferente, mais densa, como se estivesse guardando alguma coisa grande dentro do peito. Eu percebi a mudança, mas convencia a mim mesmo de que era estresse do trabalho, que ela estava ocupada, que logo passaria. É impressionante a capacidade que um homem tem de acreditar no que é conveniente acreditar.
Quando ela me disse que queria se separar, senti, e me odeia por admitir isso, um alívio. Não porque não gostava dela, porque estava cansado de carregar a culpa que eu fingia não ter. A separação me parecia uma saída limpa. Assina aqui, divide aquilo, fecha a porta, começa de novo. Simples, ordenado, como um contrato encerrado em comum acordo. O que eu não sabia, o que eu só fui descobrir muito tempo depois, da maneira mais brutal possível, é que nada daquilo era simples. E que a mulher que ia sentar do outro lado da mesa naquela sala de reunião carregava dentro dela um segredo que mudaria tudo o que eu pensava que eu sabia sobre aquela história. Uma semana antes da data marcada para o divórcio, Raquel fez um teste. No banheiro do escritório onde ela trabalhava, num cubículo pequeno com piso frio e iluminação de neon que faz tudo parecer mais cru do que é. Ela abriu aquela embalagem, esperou os minutos, olhou o resultado. Positivo. 6 semanas. Ela me contou isso depois, meses depois, numa conversa que vou te contar com calma quando chegar a hora. Mas ela me descreveu aquele momento com uma precisão que me fez entender o que significa carregar sozinha uma decisão desse tamanho. Ela disse que sentou no vaso sanitário, segurou o teste com as 2 mãos e ficou olhando para ele por um longo tempo sem chorar, sem gritar, sem entrar em colapso, pensando, calculando, sentindo o peso de uma escolha que nenhuma mulher deveria ter que fazer sozinha. E então ela decidiu, não ia contar, não por maldade. Ela fez questão de deixar isso claro. Não era vingança. Não era punição, era proteção. Era uma mulher que tinha visto de perto que tipo de homem eu era, que tinha observado durante meses como eu operava e que sabia, com a frieza analítica de uma advogada que entende de poder, que se eu soubesse daquela gravidez, eu usaria essa informação como ferramenta. Não de maldade deliberada, mas porque era o que eu fazia com tudo, transformava em negociação. E ela se recusava a deixar que nosso filho virasse cláusula de um acordo. Ela decidiu sozinha, guardou o teste no fundo da bolsa, voltou para a mesa, continuou trabalhando. E uma semana depois, estava sentada do outro lado da mesa de reunião com sua própria advogada, me olhando com aquela calma que eu confundia com indiferença e que, na verdade, era a coisa mais corajosa que eu já vi na vida. Eu lembro de tudo daquele dia com uma nitidez que me assombra. O cheiro do ar-condicionado gelado da sala, o barulho seco das páginas sendo viradas. O café que alguém tinha esquecido na beira da janela e que exalava aquele aroma amargo, já frio. Eu estava de terno azul escuro, o da reunião com clientes importantes, porque era isso que aquilo representava para mim. Uma reunião importante que precisava ser encerrada. Conferi o relógio pelo menos 3 vezes. Tinha jantar com a Juliana às 8. A Raquel chegou sem atraso. Blazer preto, cabelos soltos, a bolsa de couro castanho que ela usava nos dias de tribunal. Sentou. Não me olhou de imediato. Olhou os papéis, olhou a advogada dela, olhou a janela por um segundo e então me olhou. E havia alguma coisa naquele olhar que eu não soube ler na hora. Agora eu sei, era despedida. Era o olhar de alguém que está fechando uma porta que ela mesma abriu e percebendo que do outro lado não tem nada que valha a pena manter aberta. Os advogados foram fazendo o que advogados fazem, páginas sendo folheadas, cláusulas sendo lidas em voz alta, canetas sendo passadas de um lado para o outro. Fui generoso no acordo financeiro. Não por culpa, eu me convencia, mas por eficiência. Queria que fosse rápido, limpo, sem briga. Ela aceitou sem discutir nenhum ponto. Outro sinal que eu ignorei. Uma advogada da qualidade de Raquel não aceita tudo sem questionar, a menos que o que ela quer não esteja naquele papel. Chegou a hora dela assinar. Vi a caneta na mão dela, vi quando ela abaixou a cabeça sobre o papel. E vi com total clareza. Não tem como fingir que não vi.
A lágrima que caiu, uma só, bateu no papel com um som que não existe, que é silencioso, mas que eu ouço até hoje. Eu não perguntei nada. Fiquei olhando para ela assinar, pensar em quanto tempo levaria até eu conseguir sair dali, se dava tempo de passar no apartamento antes do jantar. A lágrima ficou ali, no canto do documento, uma mancha pequena e redonda numa folha que representava 5 anos de casamento. E eu não disse uma palavra. Ela assinou, levantou, guardou a caneta na bolsa, cumprimentou a minha advogada com um aceno de cabeça. Não me estendeu a mão, não disse tchau. Simplesmente caminhou até a porta, abriu, saiu e levou com ela, guardado dentro daquela bolsa de couro castanho, ao lado de uma caneta e de um teste de gravidez que eu nunca soube que existia, o segredo que ia mudar tudo. Eu fui para o jantar, brindei com a Juliana, sorri, disse que estava finalmente livre. E enquanto eu levantava a taça de espumante numa mesa de restaurante iluminado de São Paulo, Raquel estava no carro, na rua, com a mão na barriga ainda plana, conversando em silêncio com alguém que eu nem sabia que existia. Às vezes, a vida te dá exatamente o que você pediu, e é só muito depois que você descobre o preço do que você jogou fora, sem nem ter o trabalho de olhar direito. Acordei no dia seguinte ao divórcio com aquela sensação estranha de quem esperava sentir alívio e encontra apenas vazio. Não era culpa, pelo menos era o que eu me dizia. Era só o silêncio diferente de um apartamento que agora era só meu. As coisas dela já retiradas na semana anterior, com aquela eficiência cirúrgica que eu devia ter percebido que era sinal de planejamento, não de frieza. Raquel não tinha deixado rastros. Sem um livro esquecido na estante, sem um batom atrás do espelho do banheiro, sem o cheiro do perfume dela no travesseiro do lado. Era como se ela tivesse se preparado para sair há muito mais tempo do que eu imaginava. Porque tinha mesmo. Fui trabalhar. Era o que eu sempre fazia quando não queria pensar. Cheguei ao escritório às 8 da manhã, gravata no lugar, pastas debaixo do braço, café na mão. Cumprimentei a recepcionista com um sorriso que provavelmente não chegou aos olhos. Entrei na minha sala. Sentei na cadeira de couro que custou mais do que o primeiro carro que tive. Abri o computador e percebi, com um desconforto que escolhi engolir imediatamente, que a mesa da Raquel estava vazia. Claro que estava. Ela havia pedido demissão naquela manhã, antes mesmo de eu chegar. Soube pela secretária com aquele tom discreto de quem está entregando uma notícia e, ao mesmo tempo, tentando não parecer que sabe mais do que deveria saber. A Raquel tinha mandado um e-mail formal ao RH, agradecido pela oportunidade, cumprido os protocolos de desligamento com uma elegância que eu reconhecia como característica dela, e encerrado tudo antes que eu tivesse sequer tomado o primeiro café do dia. Não a culpei. Faria o mesmo. O que me incomodou, e que eu também engoli, foi perceber que o escritório ficou mais silencioso sem ela. Não pelo volume, porque Raquel nunca foi barulhenta, mas pela qualidade do silêncio. Havia um tipo de competência no jeito que ela circulava por aquele espaço que eu só percebi na ausência. Coisas que simplesmente aconteciam, prazos que eram cumpridos, clientes que ligavam satisfeitos e que eu nunca havia parado para associar ao trabalho dela, porque estava ocupado demais, associando tudo ao meu próprio nome. Liguei para o meu celular pessoal uma vez naquele dia. Não lembro mais por qual pretexto eu havia formulado internamente, alguma justificativa profissional que soava razoável no meu próprio monólogo interno. Mas o número não existia mais. Linha desligada ou número trocado. Na hora achei que era coincidência, algum problema de operadora. Levei uns 2 dias para aceitar que não era coincidência nenhuma. Ela havia desaparecido. Não de forma dramática, não com uma cena, não com uma carta de despedida ou uma última mensagem carregada de significado. Simplesmente havia saído, de mim, do escritório, da cidade, com a mesma precisão silenciosa
que ela colocava em tudo o que fazia quando estava determinada. E quando percebi que não conseguia mais acessar absolutamente nada dela, que nenhum contato em comum sabia seu paradeiro, que as redes sociais haviam sido desativadas, senti pela primeira vez algo que não era vazio. Era inquietação. Passei uns dias rolando essa inquietação para baixo, cobrindo com trabalho, com jantares com a Juliana, com a movimentação natural de uma vida que seguia em frente, porque era para isso que eu havia pedido. E funcionou. Por um tempo, funcionou muito bem. A vida tem essa capacidade cruel de continuar, e o dia a dia é um anestésico eficiente para quem está disposto a se deixar anestesiar. O que eu não sabia, o que me foi negado saber por razões que só entenderia muito mais tarde, é que enquanto eu anestesiava em São Paulo, Raquel estava acordando em Santos. Ela pegou o dinheiro do acordo que eu havia oferecido com generosidade apressada, porque queria rapidez e porque, no fundo, havia uma culpa que eu não chamava de culpa, mas que se manifestava em cheques, e usou para recomeçar. Não gastou em conforto, não se instalou em nada grandioso. Alugou um apartamento pequeno na zona leste da cidade, próximo à praia, numa rua com árvores e sem glamour. Terceiro andar sem elevador, janela que dava para um jardim vizinho, cozinha pequena que cheirava a maresia quando o vento vinha da direção certa. Era exatamente o oposto do apartamento que dividimos em São Paulo. Todo em tons neutros e aço escovado e janelas enormes que mostravam a cidade como um troféu. O apartamento de Santos era humano. Tinha imperfeições nas paredes. Tinha aquele barulho de madeira quando pisava em determinados pontos do corredor. Tinha uma vizinha idosa que regava flores na sacada às 6 da manhã, cantarolando em voz baixa. Era vivo de um jeito que o nosso apartamento nunca foi. Ela abriu um escritório pequeno numa rua comercial de Santos. Não tinha sócio, não tinha estrutura, não tinha o prestígio do nome Estrada atrás dela. Tinha ela, uma mesa, estantes cheias de livros que ela conhecia melhor do que qualquer pessoa daquele escritório antigo. E uma placa simples na porta: Raquel Torres, advogada. Casos pequenos no começo, inventários de família, contratos de aluguel, um divórcio aqui e outro ali. O irônico disso, ela também me contou depois, com aquele humor seco que era uma das coisas mais dela que existiam. Passar os dias resolvendo separações de outras pessoas, enquanto a dela ainda estava fresca no corpo. A barriga foi crescendo. Ela não contou para ninguém do escritório antigo, mudou o número de telefone, desativou tudo que pudesse ser rastreado. Construiu em volta de si mesma uma invisibilidade cuidadosa, não por paranoia, mas por necessidade de paz. Precisava de um espaço onde ninguém soubesse quem ela havia sido antes, onde não houvesse o peso do sobrenome que carregou por 5 anos, onde pudesse ser só Raquel. A Raquel que estava descobrindo, com certa surpresa, que era mais forte do que havia imaginado. A única pessoa que sabia era a Sônia, a mãe dela, professora aposentada de Minas Gerais, uma mulher de cabelos brancos e olhar direto, que sempre me encarou com aquela educação cuidadosa de quem reserva o julgamento, mas não esconde inteiramente que está julgando. Sônia foi a Santos no último trimestre. Ela me contou que quando chegou e viu a filha, barriga grande, apartamento pequeno, olhos que tinham aprendido a não pedir nada, sentou na cadeira da cozinha e chorou antes de Raquel. E que Raquel lhe serviu chá, sentou do outro lado, esperou a mãe se recompor e disse: "Eu estou bem, mãe. Estou mais bem do que estava faz muito tempo." Sônia quis convencê-la a contar. Isso eu sei porque ela mesma me disse muito depois, com aquela honestidade incômoda que é característica de quem não tem mais nada a perder nas palavras. Disse que tentou 2 vezes, que argumentou com tudo que uma mãe argumenta: o direito da criança de saber quem é o pai, o peso de carregar um segredo desse tamanho, a possibilidade de que eu pudesse ser diferente do que havia sido. E que Raquel ouviu tudo com paciência, sem se alterar,
e respondeu com uma frase que Sônia repetiu para mim, com os olhos cheios de uma coisa que não era raiva nem pena. Era só verdade. Mãe, ele teve o direito de ser fiel. Não foi. Agora eu tenho o direito de criar meu filho em paz. Não tem argumento contra isso. Tentei formular meses depois, quando a realidade desabou sobre mim. Não consegui. O parto foi em Santos, numa maternidade pequena, de noite, com chuva fina batendo na janela e Sônia segurando a mão dela do lado de fora da sala, porque as regras não permitiam acompanhante no momento final. Raquel me contou que o cheiro era de antisséptico e de ar-condicionado frio, que a mesa era dura e a luz era branca demais, e que havia um monitor ao lado dela que mostrava batimentos que ela ficou olhando durante as contrações porque era algo concreto em que focar quando a dor tentava levar tudo. O menino nasceu às 11h42 da noite. Choro forte, pulmões saudáveis, punhos cerrados como alguém que já chegou ao mundo pronto para brigar por alguma coisa. Puseram ele no colo dela, ainda vermelho e molhado e barulhento, e Raquel me disse que naquele momento o quarto inteiro desapareceu. A luz branca, o frio, o barulho do monitor, Sônia do lado de fora, eu em São Paulo sem saber de nada. Desapareceu tudo. Ficou só ela e aquele menino que ela ainda não conhecia, mas que reconheceu imediatamente, num nível que está abaixo do pensamento, abaixo até da emoção. Davi. Ela chamou de Davi. Então, olhou para o rosto dele pela primeira vez com calma, sem o caos do parto. Só ela e ele, num silêncio que a chuva do lado de fora emoldurava com um som constante e suave. E o que ela viu a parou. O nariz, o queixo, o jeito que as sobrancelhas se encontravam ligeiramente no meio quando ele franzia a testa, a linha da mandíbula que ainda era redonda de bebê, mas que já anunciava o que seria com o tempo. Era eu. Era a minha cara numa miniatura de 3 quilos e poucos gramas que havia acabado de chegar ao mundo, sem saber de absolutamente nada da história que existia antes dele. Raquel ficou olhando por um longo tempo. Não chorou. Sentiu. E ela disse que foi uma sensação física, não metafórica. Algo se assentar dentro do peito. Como quando você coloca o último objeto no lugar, numa sala que estava fora de ordem e de repente tudo faz sentido. Ela abaixou o rosto até perto do dele. Tão perto que conseguia sentir o calor que vinha da pele dele. Aquele cheiro de recém-nascido que não tem comparação com nada no mundo, e disse em voz baixa, quase só com os lábios, "Você é meu, só meu, e eu vou te dar tudo que ele não soube dar, presença." Enquanto isso, eu estava em São Paulo. Naquela mesma noite, 11h42, chuva em Santos, eu estava num restaurante com a Juliana comemorando o fechamento de um contrato grande. Vinho caro, mesa ao lado da janela, ela falando de expansão do escritório e eu concordando com a cabeça enquanto olhava as luzes da cidade lá embaixo. Tinha o segundo copo de vinho na mão. Estava satisfeito com o dia, satisfeito com a vida, completamente convicto de que a história com Raquel era um capítulo encerrado e arquivado. Não sabia que do outro lado do estado, a 300 quilômetros de onde eu estava levantando meu copo, nascia o filho que eu nunca saberia que tinha. Não sabia que havia uma lágrima num papel de divórcio que guardava dentro dela uma verdade que ia me encontrar, inevitavelmente, quando eu estivesse menos preparado para receber. Não sabia que o silêncio que Raquel havia construído em volta de si mesma não era ausência. Era o barulho mais alto que eu já ignorei na vida e que um dia, de um jeito que eu nunca poderia ter previsto, ia parar de ser silêncio. 3 anos. Parece pouco quando você fala assim, numa palavra só, num número que cabe na palma da mão. 3 anos. Mas quando você vive esses 3 anos por dentro, quando você os atravessa dia a dia, reunião por reunião, jantar por jantar, com aquela sensação crescente de que algo fundamental está faltando e você não consegue nomear o quê. 3 anos é uma eternidade.
É tempo suficiente para uma vida inteira mudar de forma sem que você perceba, porque as mudanças que importam raramente avisam que estão chegando. A minha vida em São Paulo continuou exatamente como eu havia planejado que continuasse. Casei com a Juliana 3 meses após o divórcio. Cerimônia discreta, só família próxima e sócios do escritório, porque ela disse que preferia algo íntimo e eu concordei sem pensar muito, aliviado por não precisar organizar nada grande. O apartamento virou nosso apartamento. Ela trouxe os próprios móveis, redesenhou os espaços, mudou as cortinas e algumas obras na parede, e o resultado foi um lugar que parecia saído de uma revista de decoração e que eu atravessava todo dia com aquela estranheza de hóspede que nunca vai embora. Bonito demais para ser habitado, organizado demais para respirar. O escritório cresceu. Contratamos mais associados, abrimos uma filial. O nome Estrada & Martins começou a aparecer em listas de melhores escritórios do país. Era tudo o que eu havia dito que queria. Cada conquista chegava com aquele sabor de primeiros segundos, intenso, real, satisfatório, que depois evaporava rápido demais, deixando no lugar uma superfície lisa onde a sensação deveria ter ficado por mais tempo. O casamento com a Juliana era funcional. Essa é a palavra mais honesta que tenho para ele. Funcional. Ela era inteligente, ambiciosa, competente e competitiva de um jeito que dentro do escritório era uma virtude e dentro de casa era exaustivo. Discutíamos por dinheiro, por espaço, por decisões que na superfície pareciam práticas, mas que por baixo eram sempre sobre poder. Quem decide? Quem cede? Quem tem mais? Ela não queria filhos. Filho atrapalha a carreira. Ela disse uma vez, com uma convicção tão limpa que eu fiquei olhando para ela tentando encontrar alguma hesitação e não encontrei nenhuma. Aceitei, ou fingi aceitar, que naquela época era a mesma coisa. O vazio foi chegando devagar, como chega a maré. Você não vê o momento exato em que avança. Só percebe quando já está com os pés molhados. Eu não sabia o que estava faltando. Tentei trabalho. Sempre funcionou antes. Tentei viagens, tentei novos projetos, tentei aquela satisfação de fachada que vem de aparecer nas páginas certas, com as pessoas certas. Nada ficava, nada preenchia. Era como tentar encher um copo com um furo no fundo. O movimento era constante. O resultado era sempre o mesmo nível de vazio. Juliana percebia a minha inquietação e interpretava como insatisfação com ela, o que gerava discussões que geravam mais distância, que gerava mais inquietação. Um ciclo que nenhum dos dois sabia como interromper e que nenhum dos dois tinha coragem de nomear como o problema real que era. Foi num contexto de tudo isso, dessa vida aparentemente completa, que por dentro estava ocada como fruta estragada, que chegou o caso de Santos. Uma empresa média, disputas societárias complicadas, questões que envolviam patrimônio imobilizado na região litorânea. O tipo de caso que normalmente eu delegaria a um dos sócios mais novos sem pensar 2 vezes. Mas havia uma complexidade específica que meu assistente apontou numa reunião de segunda-feira de manhã, algo sobre a jurisdição local e a necessidade de articulação direta com advogados credenciados na comarca. E eu ouvi aquilo com metade da atenção enquanto tomava café e confirmava a agenda. Vai precisar de alguém da casa lá, doutor, ou o senhor mesmo. Eu disse que verificaríamos e que me mandassem a lista de advogados credenciados na subseção de Santos para análise. A lista chegou por e-mail na tarde da quinta-feira. Abri no computador, rolei pelos nomes com o olhar desacelerado de quem está procurando algo específico sem muita expectativa, o dedo no trackpad descendo a página com aquela preguiça mecânica de tarefa burocrática. Nomes, endereços profissionais, especialidades, mais nomes. E então, parei. Ficou um segundo estranho. Aquele tipo de segundo em que o olho já leu, mas o cérebro ainda está processando.
como quando você reconhece um rosto numa multidão antes de conseguir colocar um nome nele. Depois, o nome veio. Claro, inevitável, com o peso de 5 anos dentro de 3 palavras. Raquel Torres Estrada, advogada autônoma, subseção de Santos. Especialidade, direito de família, contratos, inventários. Fiquei olhando para aquelas 4 linhas por mais tempo do que eu deveria. O escritório continuava funcionando ao redor. Telefones, conversas no corredor, o barulho do ar-condicionado que nunca para. E eu estava parado naquele nome como se o chão tivesse afundado ligeiramente sob os meus pés. Ela estava em Santos. Há quanto tempo? Por que Santos? Por que não havia mudado o nome profissional? Todas essas perguntas chegaram juntas e ao mesmo tempo, e eu as deixei ficarem sem resposta por alguns segundos enquanto ficava só olhando. Chamei o assistente. Pedi descrição no tom, sem precisar pedir descrição nas palavras. Ele entendeu, porque assistentes bons sempre entendem o que não é dito. A Raquel Torres Estrada que aparece aqui, ela está em Santos mesmo? Atua lá? Ele confirmou em menos de 10 minutos. Raquel Torres, escritório próprio, ativa, registrada na OAB, endereço comercial, numa rua do centro de Santos. Senti algo que levei um tempo para classificar. Não era saudade, pelo menos não o que eu reconhecia como saudade. Era curiosidade, mas não a curiosidade leve de quem ouve notícia de um conhecido distante. Era uma curiosidade com peso, com textura, do tipo que fica no estômago e não no pensamento. O que ela estava fazendo lá? Como era a vida que ela havia construído naquela cidade, que ela havia escolhido quando escolheu desaparecer de mim? Juliana me encontrou na sala naquela noite com aquele olhar de quem já chegou em casa numa conversa que ainda não começou. O que foi? Eu disse nada. Trabalho. Ela ficou me observando por um segundo a mais do que o necessário, naquele jeito dela de medir antes de falar, e então disse: "Você está diferente desde essa tarde." Eu repeti que era trabalho. Ela aceitou porque era mais fácil aceitar do que insistir, e nós dois sabíamos disso. Mas não era nada, era longe de ser nada. Nos dias que seguiram, tomei a decisão de ir pessoalmente a Santos. Coloquei justificativas profissionais em volta dessa decisão, como se coloca moldura em volta de um quadro, para parecer que o que importa é a moldura e não o que está dentro. A complexidade do caso, a necessidade de presença, a importância do cliente. Tudo verdade. Nada era o motivo real. Santos me recebeu com aquele calor úmido de cidade litorânea que gruda na pele e amolece tudo. Diferente de São Paulo, diferente demais. Mais lenta, mais viva de um jeito que eu não sabia nomear, com cheiro de mar e frituras e maresia misturados de um modo que não é desagradável, é só diferente. As ruas do centro tinham aquela escala humana que cidade grande perde quando cresce. Prédios que não tentam tocar o céu, calçadas com gente que caminha sem pressa de destino marcado. Resolvi o caso em 2 dias. Reuniões no tribunal, articulação com os advogados locais, documentação encaminhada. Poderia ter voltado. Devia ter voltado. Não voltei, disse ao escritório que precisava de mais tempo para acompanhar desdobramentos. Tecnicamente não era mentira. Havia desdobramentos. Só que os que eu queria acompanhar não estavam no processo. Numa tarde, andei até a rua onde ficava o escritório dela. Encontrei sem dificuldade. Cidade pequena o suficiente para que um endereço seja fácil, grande o suficiente para que eu não parecesse fora do lugar na calçada. Parei na frente. Era um sobrado simples, de fachada clara com uma placa discreta que eu precisei me aproximar para ler. Olhei pela vitrine. Via a mesa, as estantes tomadas de livros, a cadeira giratória vazia naquele momento. Havia uma foto em moldura na estante, mas do ângulo onde eu estava, não conseguia ver de quem era. Fiquei mais tempo do que deveria parado ali. Depois fui embora sem entrar.
Voltei para o hotel com aquela sensação de quem chegou até uma porta, mas não teve coragem de bater. No sábado de manhã, não tinha mais justificativa profissional que me segurasse no quarto. Fui caminhar, é o que se faz em Santos. Você caminha em direção ao mar, porque o mar está ali, sempre ali, como uma âncora geográfica que orienta tudo ao redor. O calçadão da praia tinha aquele movimento de fim de semana, famílias, casais, crianças correndo na areia molhada, vendedores com caixas de isopor, o cheiro de protetor solar misturado com fritura de pastel. Comprei um café num quiosque. Sentei num banco de frente para a areia. Fiquei olhando o mar por um tempo, aquela extensão cinza azulada que não tem começo nem fim visível, pensando em nada de forma organizada. O tipo de pensamento espalhado que só acontece quando você está de frente para algo maior que você. E então vi ela. Vinha pela calçada da praia com aquele passo que eu reconheceria entre 1000 pessoas. Um equilíbrio específico entre propósito e leveza que era só dela. Cabelos escuros soltos, vestido leve de algodão branco que o vento colava e soltava de forma alternada. Sandálias simples. Estava com um menino no colo. Uma criança pequena, de uns 3 anos, que ria com aquela gargalhada descoordenada de criança que ri com o corpo inteiro. Ela ria junto. Diferente do sorriso contido que eu conhecia, esse era aberto, real, desinibido. Um sorriso que eu nunca havia visto nela em 5 anos de casamento. Fiquei imóvel no banco. Não me viu. Estava completamente absorta no menino. Naquela bolha de 2 que eles haviam construído entre eles e que era visível até de onde eu estava, como um campo de calor ao redor dos 2. Ela chegou na descida para a areia, abaixou, pôs o menino no chão com cuidado, segurou as mãos pequenas dele enquanto ele ganhava equilíbrio na areia fofa. Ele soltou as mãos dela e saiu correndo em direção à beira d'água, com aquela confiança de criança que não conhece perigo ainda. Ela ficou parada, sorrindo, com os braços um pouco abertos, como se fosse buscar ele se precisasse, e gritou rindo: "Davi, não vai longe, Davi." O nome chegou até mim pelo vento como se tivesse sido pronunciado no meu ouvido, e junto com o nome, o menino virou de frente na areia. Parou, olhou para trás para ver se ela estava vendo aquele gesto universal de criança que quer plateia. E eu vi o rosto dele pela primeira vez. O tempo fez uma coisa estranha naquele momento. Não parou. Isso é metáfora de quem nunca sentiu de verdade. O que aconteceu foi diferente. Ficou mais denso, como se cada segundo pesasse mais do que o anterior, como se o ar ao redor tivesse aumentado de consistência. O nariz, o queixo, a linha da sobrancelha, o jeito de inclinar a cabeça ligeiramente para a direita quando prestava atenção em alguma coisa. Eu faço isso, sempre fiz. A Juliana já reclamou desse tique 2 vezes. Era a minha cara. Era a minha cara com 3 anos. Numa tarde de sábado, numa praia de Santos, correndo descalço em direção ao mar, sem saber absolutamente nada de quem eu era. Sentei de volta no banco, não percebi quando havia levantado. Fiz a conta sem querer, porque é o que advogados fazem. É o reflexo de anos treinando a mente para montar fatos em sequência lógica. O divórcio havia sido há 3 anos e meio. O menino tinha 3 anos. Ela havia sumido imediatamente depois, mudado de número, desaparecido da cidade. O divórcio que ela assinou chorando. A lágrima no papel que eu não perguntei. Ela sabia. Quando sentou naquela sala e assinou aquele documento com a caneta tremendo na mão, ela já sabia que estava grávida. E não disse uma palavra. O café que eu segurava estava frio. Não lembro quando tinha esfriado. A xícara de papel estava amassada onde meus dedos haviam apertado sem perceber. Raquel pegou o menino que havia se aproximado demais da espuma, ajoelhou na areia, secou os pezinhos molhados com uma toalha pequena que tirou da bolsa, disse alguma coisa que ele respondeu com uma palavra que o vento não me deixou ouvir, e então levantou os 2. Ela em pé, ele no colo de novo.
e caminhou pelo calçadão de volta, passando a menos de 20 metros de onde eu estava sentado. Não olhou para minha direção. Continuei olhando até eles sumirem na curva da calçada. O menino acenava para trás, para ninguém, para tudo, do jeito que crianças acenam, quando ainda acham que o mundo inteiro é amigo. Fiquei no banco por quanto tempo eu não sei. O sol havia mudado de posição quando me levantei. O café estava completamente frio e eu nunca havia bebido. Havia brindado com espumante o fim do casamento. Havia dito que estava livre. Havia construído 3 anos de vida sobre a certeza de que a história estava encerrada, arquivada, resolvida com a eficiência de um bom advogado que sabe fechar contratos sem deixar pendências. A pendência tinha 3 anos, cabelo escuro, o meu nariz, e acabava de correr descalça numa praia de Santos, sem ter a menor ideia de que o pai dela estava sentado num banco a 20 metros, assistindo tudo com o coração aos pedaços. Naquela noite não dormi. Fiquei deitado no quarto do hotel olhando para o teto, aquele teto branco sem nada, sem uma sombra sequer que me desse algo em que focar. O ar-condicionado fazia aquele barulho constante e baixo que em condições normais ajuda a dormir, e naquela noite era um zumbido que entrava pelo ouvido e não deixava o pensamento assentar. Virei para o lado, virei para o outro, fiquei de costas de novo. O teto continuava branco e vazio e a conta continuava fechando do mesmo jeito toda vez, sem nenhuma saída diferente. 3 anos e meio de divórcio, menino de 3 anos, ela sumida no dia seguinte, número trocado, cidade trocada, vida inteira refeita a 300 quilômetros de distância. Não havia outra leitura possível. Tentei encontrar uma. Sou advogado, é o que faço. Encontro a brecha, o ângulo diferente, a interpretação que abre uma saída onde parecia não ter nenhuma. Não encontrei. Os fatos eram os fatos com aquela crueldade específica dos fatos que não precisam de argumento, porque se sustentam sozinhos. Ela estava grávida quando assinou o divórcio e não disse. Levantei às 5 da manhã, porque continuar deitado estava se tornando uma forma de tortura. Tomei banho longo, água quente até acabar. Aquele tipo de banho que não limpa nada do que precisa ser limpo, mas dá ao corpo a ilusão de que algo está sendo feito. Me vesti. Desci para o café do hotel que ainda estava sendo montado. Sentei numa mesa do canto, tomei café preto que estava forte demais e comi um pão que não tinha sabor nenhum. Fiquei olhando pela janela do hotel a cidade de Santos acordar. Tem algo específico no jeito que cidade litorânea acorda que cidade grande não tem. É mais devagar, mais orgânico, como se o ritmo do mar regulasse também o ritmo das pessoas. Os primeiros a aparecerem na rua foram os pescadores, depois os padeiros, depois os velhos que caminham cedo porque o corpo não deixa dormir mais. Fui olhando tudo isso com aquela atenção esvaziada de quem está vendo sem estar presente. E fui pensando. Não no que fazer. Ainda não conseguia chegar nessa pergunta. Estava preso na anterior. No porquê. Por que ela não contou? O que passou pela cabeça dela naquele banheiro do escritório quando viu o resultado do teste? O que ela pesou, o que ela decidiu e como decidiu? Eu a conhecia bem o suficiente para saber que não havia sido impulsivo. Raquel não tomava decisões impulsivas. Cada movimento dela tinha lógica, tinha camadas, tinha uma consistência interna que às vezes me irritava quando éramos casados, porque tornava impossível ganhar qualquer argumento com ela. Ela havia pensado naquilo, havia considerado as opções. E havia escolhido o silêncio com a mesma deliberação com que escolhia qualquer coisa importante. O que eu não conseguia e que me pesava de um jeito físico, como peso real no peito, era encontrar essa escolha injusta. Tentei. Fiquei construindo o argumento mental de que ela havia me privado de algo que era meu direito, que havia tomado uma decisão unilateral que me excluía de uma história que eu tinha parte. O argumento se formava.
Ficava de pé por alguns segundos e então desmoronava porque eu me lembrava da lágrima no papel. Me lembrava do relógio que eu conferi 3 vezes naquela sala de reunião. Me lembrava do jantar que eu fui comemorar enquanto ela ia embora com um segredo que eu havia tornado necessário guardar. Ela não havia me privado de nada que eu havia demonstrado merecer. Essa conclusão chegou com aquela clareza incômoda das conclusões que você não pode refutar porque veio de dentro, não de fora. Ninguém me disse isso. Eu mesmo cheguei lá, sentado num café de hotel em Santos, às 6 da manhã. E a honestidade disso doeu de um jeito que nenhuma acusação externa jamais doeria. Passei os 2 dias seguintes em Santos com uma dupla existência que era exaustiva de manter. Durante o dia, resolvia as pendências do caso, reuniões, documentos, telefonemas. Funcionava. Entrava no modo automático que anos de prática constroem, aquele piloto que assume quando a parte consciente está ocupada com outra coisa. Os clientes não perceberam nada. Os colegas de Santos não perceberam nada. Eu apresentava a versão completa, profissional, articulada de mim mesmo, enquanto por dentro havia um barulho surdo que não parava. Numa tarde, voltei à rua do escritório dela. Dessa vez, fiquei mais tempo na calçada do que da vez anterior. A porta estava aberta, o tipo de porta de escritório pequeno que fica entreaberta durante o expediente, deixando entrar a brisa e o barulho da rua. Havia uma secretária jovem na mesa da frente, de fone no ouvido, digitando. A mesa de Raquel estava ao fundo, parcialmente visível pelo ângulo onde eu estava. Havia papéis organizados em pilhas que tinham uma lógica que eu reconhecia. Ela sempre organizou mesa assim, por prioridade de prazo, da esquerda para a direita. A foto na estante que eu havia tentado ver da vez anterior estava num ângulo ainda fechado para mim. Fiquei olhando aquele espaço pequeno, aquele escritório que cabia talvez 3 vezes dentro da minha sala em São Paulo. E senti algo que levei um tempo para identificar como inveja. Não do tamanho, não do prestígio, da coerência. Havia algo ali que era inteiramente dela, construído por ela, sem o peso de nenhum nome emprestado ou nenhuma conveniência de casamento. Era o lugar de uma pessoa que havia decidido quem queria ser. E havia construído exatamente isso, sem compromisso com a versão que o mundo esperava. Fui embora antes que alguém me visse. No sábado de manhã, não havia mais argumento interno que me mantivesse no quarto. Era o tipo de manhã de litoral que parece feita para movimento. Céu limpo, aquela claridade que o mar devolve para o ar de manhã cedo, brisa que cheira a sal e a algo indefinível que é específico de cidade que vive de frente para a água. Fui ao calçadão sem ter um destino claro, que é outra forma de dizer que tinha um destino muito claro e não queria admitir. Comprei sorvete num quiosque. Não estava com fome, nem com vontade de sorvete, mas as mãos precisavam de algo para fazer. E o gesto de pagar e receber o copinho deu ao corpo a ilusão de propósito. Sentei num banco, comi sem provar. Olhei o mar. Ela apareceu 20 minutos depois. Desta vez sem o menino no colo. Ele vinha caminhando ao lado dela, aquela caminhada de criança de 3 anos que é metade equilíbrio e metade experimento. Os braços um pouco abertos, os pés testando o terreno da calçada como se cada passo fosse uma descoberta nova. Ela caminhava devagar ao lado dele, ajustando o próprio passo ao dele, o que é um gesto tão simples e tão completamente presente que fiquei olhando sem conseguir desviar. Desceram para a areia. Ela tirou os sapatos e as sandálias dele, enrolou as meias na bolsa, pôs os 2 pares de calçado junto na sacola que carregava. Abaixou para o nível dele, disse alguma coisa, ele respondeu com um gesto amplo dos braços que devia significar tudo, ou muito, ou alguma medida que criança usa para coisas grandes. Ela riu. Levantou e ficou de mão dada com ele enquanto andavam em direção à beira d'água.
Fiquei no banco. O sol estava numa posição que me deixava parcialmente na sombra de uma árvore do calçadão, o que significava que eu os via claramente, mas havia pouca chance de que um olhar casual me encontrasse. Não estava me escondendo, ou estava me dizendo que não estava, que é diferente. Estava só sentado num banco público numa manhã de sábado, numa cidade que não era a minha, olhando uma mulher que havia sido minha mulher brincar com uma criança que era meu filho sem saber que era. Davi entrou na água até o tornozelo e parou, surpreso com a temperatura ou com a textura da espuma, não sei. Fez aquela cara de concentração que crianças fazem quando estão processando uma sensação nova. Testa franzida, boca levemente aberta, o corpo inteiro dedicado ao momento. E então a onda seguinte veio, maior, molhou até o joelho, e ele soltou uma gargalhada que chegou até mim pelo vento com toda a clareza de uma nota musical. Raquel estava de pé a 2 passos atrás, de braços cruzados, sorrindo com aquele sorriso que eu havia visto no sábado anterior e que continuava sendo de uma abertura que ela nunca havia tido comigo. Não era julgamento, era observação. Ela estava vendo o filho descobrir o mar e estava completamente ali, completamente presente, sem celular na mão, sem pensamento em outro lugar, sem a metade ausente que eu reconhecia como minha marca em quase todas as situações que importavam. Davi se virou para ela, disse alguma coisa. Ela respondeu, se abaixou, pegou um punhado de areia molhada que ele ofereceu com as 2 mãos como se fosse um presente valioso. Ficou olhando a areia na palma como se fosse mesmo valioso. Ele riu de novo. Eu estava com o copinho de sorvete na mão e o sorvete havia derretido completamente, escorrendo pelo meu pulso e eu não havia percebido. Foi nesse momento, com sorvete derretido no pulso, no banco de um calçadão, numa manhã de sábado em Santos, que o último argumento que eu estava segurando desmoronou de vez. Não era só a questão do que eu havia perdido, era a questão do que ele havia perdido. Esse menino que oferecia areia como presente, que ria de ondas, que andava com aquela caminhada experimental de quem ainda está descobrindo o próprio corpo. Esse menino não sabia que tinha pai. Estava crescendo com um vazio que eu havia colocado ali, não com intenção, não com crueldade deliberada, mas com a negligência específica de quem age sem considerar o custo do que faz. A conta não era só comigo e com Raquel, era com ele. E essa conta, não tinha argumento jurídico que resolvesse. Não tinha cláusula, não tinha acordo que fechasse. Era o tipo de dívida que só se paga com presença, com tempo, com os anos todos que já foram e que não voltam nunca. Raquel pegou o menino no colo quando ele começou a dar sinais de cansaço, os olhos pesando, o corpo relaxando contra o dela, com aquela entrega total de criança que confia completamente em quem carrega. Secou os pés dele com a toalha, calçou as sandalinhas, ajeitou o cabelo dele que o vento e a maresia haviam bagunçado. Ele disse alguma coisa com a cabeça já apoiada no ombro dela. Ela respondeu em voz baixa, a boca perto do ouvido dele, e começou a andar pelo calçadão de volta. Passou pela minha direção sem me ver. 5 metros. 4. 3. Segurei o ar. Ela passou. O menino dormindo no ombro dela, a bolsa do outro lado, as sandálias na sacola, o cabelo dela bagunçado pelo vento do mar. Passou direto, o olhar adiante, os passos regulares e certos de quem sabe exatamente para onde está indo. Não me viu. Fiquei olhando as costas deles até sumirem na curva do calçadão. O menino com a cabeça no ombro dela, a mão pequena solta nas costas dela, completamente entregue ao sono, com aquela confiança absoluta de quem nunca teve razão para duvidar de quem carrega. Joguei o copinho de sorvete derretido no lixo ao lado do banco. Limpei o pulso na calça, levantei. Tinha uma ligação para fazer. Tinha uma verdade que eu precisava confirmar com alguém que soubesse, porque mesmo com toda a evidência, mesmo com a conta fechando do mesmo jeito toda vez,
Havia uma parte de mim que ainda precisava ouvir de alguém que sim, era real. Não era coincidência. Não era eu construindo uma história onde não havia nenhuma. E então tinha Raquel, que eu precisava encontrar de frente, olho no olho, sem calçadão entre nós e sem distância segura. Só não sabia ainda como chegar lá sem que ela fechasse a porta antes que eu terminasse a primeira frase. Naquela noite liguei para o meu assistente. Não era tarde, 9 e pouco. O tipo de horário em que ainda é aceitável ligar para alguém que trabalha para você sem que pareça emergência, mas que já é tarde o suficiente para deixar claro que o assunto não pode esperar até amanhã. Ele atendeu no segundo toque, que é a marca de quem está sempre disponível, porque aprendeu que disponibilidade é moeda nesse trabalho. Fui direto. Não dei contexto, não expliquei, não construí justificativa em volta do pedido. Só disse: preciso que você levante tudo que encontrar sobre a Raquel Torres em Santos. Endereço residencial, endereço do escritório, rotina se conseguir e se ela tem filhos. Silêncio de 2 segundos. O tipo de silêncio de quem está registrando uma instrução que saiu fora do padrão habitual e está decidindo se pergunta ou simplesmente executa. Ele executou. Até quando, doutor? Disse que precisava o quanto antes. Ele disse que daria um retorno até o dia seguinte à tarde. Desliguei. Fiquei com o celular na mão por um momento, olhando a tela escura que devolvia um reflexo distorcido do meu próprio rosto. Não reconheci completamente o que vi ali. Não pela imagem, mas pela expressão. Era o rosto de alguém que havia acabado de cruzar uma linha e sabia disso. Dormi mal de novo. Mas diferente da noite anterior, que havia sido agitada e circular, essa foi uma insônia mais quieta. Deitei de costas, olhei o teto e fiquei pensando no Davi dormindo no ombro de Raquel naquela tarde, naquela entrega completa, naqueles braços que não agarravam porque não precisavam. A confiança de quem nunca teve razão para duvidar do colo que carrega. Fiquei pensando em quantas noites assim havia tido sem que eu soubesse. Quantas febres, quantas manhãs de primeiro dente, primeiro passo, primeira palavra. Quantas vezes Raquel havia feito tudo sozinha, de noite, em silêncio, num apartamento pequeno em Santos, enquanto eu dormia em São Paulo, sem saber que havia algo para perder. O retorno do assistente chegou na tarde seguinte, como prometido. Raquel Torres. Escritório próprio na rua que eu já conhecia. Apartamento residencial na Zona Leste. Sem sócio, sem sociedade registrada, atuação autônoma desde 3 anos atrás. E então a última linha, a que eu havia pedido e que eu já sabia a resposta, mas que precisava ver escrita para que parasse de ser só uma suspeita que eu carregava sozinho. Filho, Davi Torres, 3 anos, registrado sem o nome do pai. Sem o nome do pai. Fui até o banheiro do hotel. Fiquei de mãos apoiadas na borda da pia, olhando para o espelho por um tempo que não sei medir. Depois virei a torneira. Molhei o rosto. Fiquei com a água escorrendo pelo queixo e pingando no mármore branco da pia. Não ajudou da forma que se espera que água fria ajude. Mas deu ao corpo algo para fazer enquanto o pensamento tentava encontrar chão. Registrado sem o nome do pai. Ela havia apagado minha existência daquele documento com a mesma deliberação com que havia apagado minha existência da própria vida. E o que me golpeava não era a raiva. A raiva seria mais simples, mais manejável, daria uma direção clara. O que me golpeava era o entendimento. Cada decisão que ela havia tomado fazia sentido dentro da lógica de quem eu havia sido. Ela não havia agido contra mim. Havia agido a partir de mim, a partir do conhecimento preciso de como eu funcionava, do que eu priorizava, do espaço que eu havia deixado vazio com escolhas que na época eu nem reconhecia como escolhas. Ela me conhecia melhor do que eu me conhecia e havia usado esse conhecimento não para me destruir, mas para se proteger. Tinha diferença.
Uma diferença que eu precisava tempo para processar completamente, mas que já havia chegado ao nível em que não era mais possível ignorar. O impulso imediato era ir até ela, bater na porta do escritório, ou pior, aparecer no apartamento, exigir conversa, exigir explicação, exigir o que quer que fosse que um homem exige quando descobre que há 3 anos existe uma verdade grande no mundo que tem o seu nome e da qual ele foi excluído. O impulso era real e forte, e eu o reconheci exatamente pelo que era. A resposta automática de quem está acostumado a ter controle e acabou de descobrir que não tem nenhum. E foi justamente por isso que não fui. Porque eu a conhecia. Sabia como ela operava quando estava sendo pressionada. Não cedia, não recuava, se fechava. Advogada boa demais para não ter blindagem própria, inteligente demais para não antecipar movimentos. Se eu aparecesse na porta dela exigindo qualquer coisa, ela construiria em volta do Davi uma proteção jurídica antes que eu terminasse a primeira frase, e eu perderia qualquer possibilidade de chegar perto antes mesmo de começar. Precisava de outra entrada. Fiquei sentado na cama do hotel por 1 hora pensando, e então lembrei de Sônia, a mãe de Raquel. Professora aposentada de Minas, mulher de cabelos brancos e olhar de quem mediu palavras a vida inteira e, por isso, sabe o peso exato de cada uma. Ela havia vindo para Santos no último trimestre. Isso o assistente havia mencionado de passagem, informação de vizinha que comentou ter visto a mãe da Raquel frequentando o apartamento naquele período. Sônia sabia, tinha que saber. Não havia como Raquel ter passado por uma gravidez inteira sem contar para a mãe. Consegui o número por um contato antigo. Um amigo em comum de Minas que mantinha relação com a família de Raquel e que me deu o contato sem perguntar muito, porque eu formulei o pedido de forma que não levantasse questão. A habilidade de fazer perguntas sem parecer que está perguntando é uma das mais úteis que o direito ensina. Liguei de tarde. O telefone chamou 4 vezes, tempo suficiente para eu quase desistir. E então, ela atendeu com aquela voz de quem atende sem olhar o número, porque está acostumada a atender sem filtro. Dona Sônia. Silêncio. 2 segundos de silêncio que tinham dentro deles reconhecimento, avaliação e uma decisão sendo tomada sobre como responder. Felipe. Não era pergunta, era confirmação. Ela sabia quem era antes que eu dissesse mais nada. Pelo número, pelo timing, pelo fato de que há 3 anos e meio ela provavelmente esperava que esse telefonema viesse um dia. Disse diretamente: Dona Sônia, eu vim a Santos por trabalho. Eu vi o menino, na praia. Pausa. Eu sei. O silêncio que veio depois era diferente do primeiro. Era mais pesado, mais carregado. O tipo de silêncio que antecede palavras que a pessoa está escolhendo com cuidado, porque sabe que cada uma vai pousar de forma diferente. Quando ela falou, a voz estava controlada, mas havia algo por baixo do controle. Não raiva, não era raiva. Era uma espécie de cansaço velho, o cansaço de quem carregou uma opinião sobre uma situação por muito tempo sem poder dizer em voz alta. Eu disse para ela contar, ela não quis. E eu respeito a decisão da minha filha. E tentei abrir espaço. Dona Sônia, eu entendo que... Ela não deixou terminar. Não foi rude, não foi agressivo. Foi firme com aquela firmeza específica de mulher que passou a vida inteira sendo educada e aprendeu que educação e clareza não são excludentes. Felipe, se você quer saber a verdade, não é comigo que você fala, é com ela. Mas eu te aviso uma coisa antes. Uma pausa curta, o tipo que antecede o que realmente importa na frase. Ela não deve nada a você. Você devia tudo a ela. E escolheu outra. O que ela fez depois foi consequência do que você fez antes. Você começa por entender isso, ou não começa nada. Cada palavra chegou separada, com o peso que ela pretendia ter. Não respondi imediatamente.
Não porque não tivesse o que dizer, mas porque qualquer coisa que eu dissesse naquele momento ia soar como defesa, e eu havia chegado num ponto em que a defesa havia deixado de fazer sentido mesmo para mim. Disse: "A senhora tem razão." Outro silêncio. Menor dessa vez, como se a resposta tivesse mudado algo na temperatura da conversa. "Vai falar com ela, mas vai com humildade, Felipe. Não com processo, não com advogado, não com o Felipe Estrada, sócio do escritório, com o homem que errou. Se você aparecer lá como advogado, ela fecha a porta e você merece que feche." Desliguei. Fiquei com o telefone na mão, o quarto do hotel em silêncio ao redor. O barulho distante do mar entrando pela janela entreaberta. Juliana ligou às 8. "Quando você volta?" A voz tinha aquela tensão comprimida de quem está fazendo pergunta simples, mas quer dizer outra coisa. Disse que não sabia. "Como assim não sabe, Felipe? Você está em Santos há quantos dias por um caso que já estava resolvido?" Não respondi. "O que está acontecendo?" disse. "Nada que eu consiga explicar agora." Ela ficou em silêncio por 3 segundos e desligou. Não liguei de volta. Na manhã seguinte fui ao escritório dela. Desta vez sem ficar na calçada, sem medir da vitrine, sem argumento de distância segura. Entrei. A secretária levantou os olhos do computador com aquele sorriso profissional de recepção. Disse que a doutora estava em audiência e perguntou se eu gostaria de deixar recado ou marcar horário. Disse que esperaria. Ela apontou as cadeiras da recepção com um gesto gentil e voltou para o computador. Sentei. O escritório tinha aquele cheiro específico de papel e de ar que circula entre livros velhos. Um cheiro que eu conheço desde a faculdade e que sempre associei ao direito antes de associar ao dinheiro que o direito pode gerar. Havia uma planta no canto que estava sendo bem cuidada. Uma xícara de café esquecida na beira da mesa da secretária, ainda com vapor saindo. Uma pilha de processos ao lado da impressora com post-its coloridos nas bordas. Era um lugar vivo, simples e vivo. Esperei 40 minutos. Não mexi no celular, não verifiquei e-mail, não fiz nada do que faço normalmente quando tenho 40 minutos parados. Fiquei sentado, com as mãos juntas, olhando para frente, deixando o tempo passar sem tentar preenchê-lo. Ouvi os passos dela antes de vê-la, aquele passo que eu reconheceria entre 1000. E então ela apareceu na porta, pasta debaixo do braço, blazer escuro de audiência, cabelos presos. Entrou falando alguma coisa para a secretária, enquanto ainda estava de costas, virou e me viu. A pasta escorregou, não caiu completamente. Ela reagiu rápido, o reflexo de advogada que não deixa processo cair no chão, mas escorregou o suficiente para que os papéis se espalhassem pela metade. Ela abaixou, recolheu tudo com movimentos precisos que eu reconheci como controle deliberado. A forma que ela tem de reorganizar o exterior quando o interior está sendo reorganizado à força. Levantou, olhou para mim. E havia naquele olhar uma camada de coisas que eu não conseguia separar completamente. Surpresa que já havia se transformado em algo mais frio, uma guarda levantada em tempo real. E por baixo de tudo, muito no fundo, algo que se pareceu por um segundo com medo. Não de mim, de o que eu representava chegando até ali, naquele escritório que era o espaço que ela havia construído longe de tudo que eu era. A voz saiu firme, mais firme do que qualquer coisa que o rosto havia deixado escapar por um segundo. "O que você faz aqui?" Me levantei, fiquei de pé, sem me aproximar, sem invadir espaço. Disse com a mesma calma que ela havia usado, porque era o único tom que tinha alguma chance de manter a porta aberta. "Eu vi o Davi, na praia, sábado." Pausa. Deixei a frase ficar no ar. "Ele é meu, Raquel." Ela não negou, não confirmou, não piscou. Ficou me olhando por um momento que durou mais do que qualquer momento daquela semana inteira, e então disse com uma precisão que eu só consigo descrever como cirúrgica: "Se você quer conversar, marca horário.
Esse é meu escritório, não sua sala de estar. Virou as costas. Caminhou em direção à mesa dela. Fui até a porta. Parei com a mão na maçaneta. E sem me virar, porque havia algo no gesto de não virar que era necessário naquele momento, perguntei: por que você não me contou? O silêncio que veio tinha textura. Era denso, carregado, cheio de 3 anos dentro. Então ela respondeu. E a frase chegou até mim com aquela clareza de coisa que foi guardada por muito tempo e saiu com o peso exato de tudo que carregava. Porque você estava ocupado demais escolhendo outra mulher para notar que eu estava criando a sua. Saí. Fechei a porta com cuidado, porque bater seria fácil demais e eu havia deixado de merecer o fácil. E fiquei parado na calçada por um momento, com o sol de Santos batendo de frente. E pela primeira vez em muito tempo não tive nenhum argumento para formular. Nenhuma contraproposta, nenhuma estratégia de resposta, só a verdade dela, limpa, precisa, sem apelo, ficando no ar entre mim e uma porta fechada. Ela demorou 3 dias para responder. Não mandei mensagem, não liguei, não voltei ao escritório. Fiz o que ela havia pedido. Marquei horário, por e-mail, com a formalidade que o espaço dela exigia. Escrevi o e-mail 4 vezes antes de enviar. As 3 primeiras versões tinham explicação demais, justificativa demais. A arquitetura verbal de quem está se defendendo antes de ser acusado. A 4ª versão tinha 2 linhas. Se você aceitar conversar, eu apareço onde e quando você disser. Sem advogado. Sem pauta prévia. Só conversa. Ela respondeu no 3º dia. Um café no centro, sábado de manhã, sem Davi. Cheguei 20 minutos antes. Escolhi mesa no canto, de costas para a parede, aquele reflexo antigo de quem passou anos em reuniões difíceis e aprendeu que sentar de frente para a porta dá uma ilusão de controle, que às vezes é necessária. Pedi café. Olhei o cardápio sem ler nada. Olhei o relógio 2 vezes e parei de olhar, porque estava me tornando aquele homem que confere o relógio durante o divórcio da própria esposa. E eu havia prometido para mim mesmo que esse homem havia ficado para trás. Deixei o terno em São Paulo. Estava de camisa simples, sem gravata, as mangas dobradas até o cotovelo. A primeira vez em anos que entrava num lugar sem a armadura completa. Estranhei meus próprios braços sem manga, mais vulnerável do que eu esperava, mais humano do que eu estava acostumado a ser em público. Raquel chegou na hora marcada. Blazer azul, o mesmo que havia usado no dia da assinatura do divórcio, e eu precisei de um segundo para absorver se era coincidência ou se era intencional, e então decidi que não importava, porque os 2 significavam a mesma coisa. Ela havia chegado inteira, sem concessão, como era. Sentou. Não disse bom dia. Não disse nada por um momento. Ficou me olhando com aquela avaliação silenciosa que sempre me desarmou, porque eu nunca consegui decifrar completamente o que ela estava calculando. Pedi o café ao garçom sem olhar o cardápio. E então pousou as mãos na mesa, juntas, e esperou. Comecei errado. Percebi na metade da frase, mas já estava comprometido com o começo. Por que você escondeu meu filho? O rosto dela não mudou, mas havia algo nos olhos. Não raiva, era mais frio que raiva. Era o olhar de quem esperava exatamente essa primeira frase e já tinha a resposta há muito tempo. Eu não escondi, eu protegi. De quê? De você. O silêncio que veio depois tinha peso de coisa concreta. Não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio de quem está deixando a frase ocupar o espaço que merece antes de colocar a próxima. Ela continuou. A voz era calma, não com a calma de quem não sente, mas com a calma de quem sentiu tudo há muito tempo e chegou do outro lado. Quando eu sentei naquele escritório para assinar o divórcio, eu já sabia. 6 semanas. E eu olhei para você, conferindo o relógio, pensando no jantar com a Juliana. E pensei, esse homem não merece essa notícia, não merece esse poder. Tentei abrir,
Raquel, eu nunca... Você faria. Não foi agressivo. Foi claro, com aquela clareza de diagnóstico preciso. Porque é o que você faz. Você transforma tudo em negociação. É advogado até na hora de amar. E eu me recusei a deixar meu filho virar cláusula de contrato. Não respondi, porque ela tinha razão. E a pior versão de ter razão é aquela que a própria pessoa reconhece antes que alguém precise confirmar. O café chegou. Nenhum dos dois tocou. Ela ficou olhando a xícara por um segundo e então disse algo que eu não esperava. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Não havia mágoa ali. Havia algo mais próximo de gratidão, o que era mais difícil de receber do que qualquer acusação. Eu não te odeio, Felipe. Nunca odiei. Eu te agradeci mentalmente todo dia, porque sem o divórcio eu nunca teria saído. Nunca teria ido para Santos. Nunca teria me encontrado. Uma pausa curta. O Davi não nasceu de um casamento feliz. Nasceu de uma mulher que finalmente ficou livre. Abaixei a cabeça. Não por performance. Não havia ninguém me assistindo que eu precisasse convencer de nada. Foi o peso real de uma frase que chegou num lugar que argumentos não alcançam. Ficamos em silêncio por um momento. O café do lado de fora passava com aquele barulho de cidade litorânea de fim de semana. Relaxado e sem urgência, completamente indiferente ao que estava acontecendo naquela mesa de canto. Levantei os olhos. Disse a única coisa que havia para dizer que não fosse defesa nem negociação. Eu quero conhecer meu filho. Ela me olhou, direto, sem desviar. E eu vi ali, não no que ela disse, mas no segundo antes do que ela disse, que essa era a parte em que ela havia pensado mais. A parte que não era sobre nós dois, que era sobre ele. Eu sei. E o Davi merece saber quem é o pai. Fez uma pausa. Mas vai ser no meu tempo, nas minhas condições. E se você vier com advogado, eu tranco essa porta para sempre. Não negociei. Não propus prazo. Não pedi garantia. Não tentei estabelecer nenhuma estrutura de controle em volta daquilo. Disse, aceito. Ela ficou me olhando por um segundo a mais, como se estivesse verificando se havia alguma cláusula escondida no sim. Não havia. Era só sim. Talvez o primeiro sim completamente limpo que eu havia dado em anos. Pegou a xícara. Tomou o café que havia esfriado. Eu tomei o meu. E ficamos ali por mais alguns minutos em silêncio, mas era um silêncio diferente de todos os outros daquela semana. Não era pesado. Era só o silêncio de duas pessoas que haviam dito o que precisava ser dito e que estavam, pela primeira vez em muito tempo, no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem que nenhuma precisasse se proteger da outra. Quando ela levantou para ir, eu disse obrigado. Ela não respondeu. Mas antes de virar completamente, parou por meio segundo, apenas meio segundo, e eu não sei o que havia naquele meio segundo. Não sei se era algo que ela ia dizer e não disse. Se era só o gesto automático de quem está processando. Se era coisa que eu projetei porque precisava de algum sinal. Não importa. Ela foi. E eu fiquei na mesa, com a xícara vazia e o sol entrando pela janela do café, sabendo que havia uma porta que estava entreabrindo, lentamente, nas condições dela, no tempo dela, e que a única coisa que eu podia fazer era não estragar isso. Era a tarefa mais difícil da minha vida. Não fazer nada, não controlar, não negociar, só esperar e merecer, devagar, o que ainda não merecia. Voltei para São Paulo no dia seguinte. Não porque havia resolvido tudo. Não havia resolvido nada, na verdade. Havia apenas aberto uma fresta onde antes tinha parede. Voltei porque ficar em Santos, sem convite, era exatamente o tipo de movimento que eu havia prometido não fazer. E a única forma de começar a ser um homem diferente do que havia sido era parar de fazer as coisas do jeito antigo, mesmo quando o impulso era forte. O apartamento estava silencioso quando cheguei. Juliana não estava. Deixou um bilhete na bancada da cozinha, dizendo que estava na casa da mãe e que precisávamos conversar.
A letra era controlada demais, aquela caligrafia de quem estava com raiva, mas se recusava a deixar a raiva aparecer nem no papel. Dobrei o bilhete, pus no bolso, fiz café. Ela chegou 2 horas depois. Entrou com aquela energia comprimida de quem passou dias formulando o que vai dizer e está determinada a dizer tudo antes que o outro tenha chance de interferir. Pôs a bolsa na cadeira. Me olhou de frente. Antes que ela abrisse a boca, eu disse: eu tenho um filho de 3 anos, da Raquel. O silêncio que veio foi diferente de todos os silêncios daquela semana. Era o silêncio de quem preparou um discurso inteiro e acabou de ver o chão sair debaixo do discurso. Ela ficou me olhando por alguns segundos. Então a raiva chegou. Não devagar, chegou inteira, com a força de quem havia segurado por tempo demais. Ela escondeu um filho. Isso é crime, Felipe. Alienação parental, sonegação de... Não, disse com calma, mas com uma firmeza que a fez parar. Não é crime, é consequência, minha. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Você está defendendo ela? Estou sendo honesto sobre o que aconteceu, que é diferente. Juliana ficou de pé no meio da sala e eu a vi fazer aquele cálculo que ela sempre fazia em situações difíceis, medir, pesar, decidir o ângulo de ataque mais eficiente. Só que dessa vez havia algo diferente no cálculo, algo que eu nunca havia visto nela antes: incerteza. Ela não sabia como enquadrar aquilo. Não cabia em nenhuma das categorias que ela usava para organizar o mundo. O que você vai fazer? A voz havia baixado. Menos raiva, mais avaliação. Vou estar presente na vida do meu filho, no tempo que a Raquel estabelecer, nas condições dela. Nas condições dela. Repetiu as palavras como se estivesse testando o peso delas. Você está ouvindo o que está dizendo? Você vai deixar ela ditar as regras? Sim. Outro silêncio. Mais longo. Então eu te dou um ultimato. A voz havia voltado a ser dura, mas agora havia algo diferente na dureza. Era mais frágil. Era a dureza de quem está com medo, e transforma o medo em exigência porque é a única linguagem que conhece. Ou você esquece esse menino, deixa isso para advogados resolverem do jeito certo, ou eu saio. Olhei para ela. Por um longo momento, olhei de verdade, sem filtro, sem a camada de conveniência que eu havia posto sobre esse casamento desde o começo. Vi uma mulher inteligente, competente, que havia começado como amante e nunca deixado de ser, no fundo, uma escolha de fuga. Não de amor, de fuga. Eu havia fugido de Raquel, de mim mesmo, de tudo que era difícil encarar, e havia chamado essa fuga de recomeço. Disse: então sai. Ela ficou imóvel por um segundo, como se a resposta fosse impossível, como se eu houvesse violado alguma lei física da situação. Depois, pegou a bolsa. Saiu sem dar portada, e isso foi mais eloquente do que qualquer portada, porque significava que ela também sabia, no fundo, que não havia argumento real que sustentasse o ultimato. Ela havia começado como a outra, e terminava como quem é deixado. Havia uma justiça circular nisso que eu não celebrei, porque não havia nada para celebrar. Fiquei no apartamento vazio. Sentei no sofá. Não liguei a televisão, não peguei o celular, não preenchi o silêncio com nada. Só fiquei ali, com o café esfriando na bancada e o apartamento inteiro ao redor com aquela qualidade de espaço que pertence a ninguém. Nos dias que seguiram, não corri atrás de Raquel. Não mandei mensagem, não liguei, não tentei acelerar nada. Fiz o que ela havia pedido. Esperei. Mas esperar não é passivo. Aprendi isso naquele período. Esperar de verdade é uma das coisas mais ativas que existem, porque vai contra tudo que o instinto manda fazer. Numa noite de quarta-feira, sentei na mesa da cozinha e escrevi uma carta. Não para o Davi. Ainda não havia chegado a hora, eu sentia isso com uma clareza que não conseguia explicar racionalmente, mas que era real. Escrevi para Raquel. Não para negociar, não para me defender, não para estabelecer nenhum tipo de posição.
só para dizer uma coisa: que eu não ia aparecer sem convite, que não ia mandar advogado, que não ia forçar nada, e que eu esperaria, não como estratégia, não como manobra para ganhar simpatia. Esperaria porque ela havia esperado 3 anos por uma vida que eu havia tornado necessário construir longe de mim. E o mínimo que eu podia fazer era devolver esse tempo na única moeda que ainda tinha valor: paciência. Escrevia à mão, não por romantismo, mas porque carta digitada parece documento, e eu havia prometido para mim mesmo que ia parar de transformar tudo em documento. Mandei pelos correios. Endereço do escritório, porque era o espaço profissional dela, e eu ainda não tinha o direito de chegar no espaço pessoal. Ela não respondeu, não esperava que respondesse. 2 semanas depois, escrevi outra carta, dessa vez para o Davi. Levei 3 noites para terminar. Não porque não sabia o que dizer, sabia demais. O problema era saber o que dizer e não saber ainda a quem estava dizendo. Ele tinha 3 anos. Não ia ler aquilo agora. Mas eu precisava escrever. Precisava que existisse em algum lugar físico, num papel com minha letra, uma evidência de que desde o momento em que soube que ele existia, eu havia pensado nele. Mandei para Raquel com uma nota dobrada por fora. A nota dizia apenas: se você achar que é hora, entrega. Se não for hora, guarda. Eu confio em você. Essa frase, eu confio em você, me custou mais do que qualquer coisa que escrevi naquelas semanas. Não porque era mentira, porque era verdade. E reconhecer que eu confiava nela mais do que havia confiado em qualquer decisão minha própria era uma humildade que eu ainda estava aprendendo a não engolir. A carta para o Davi dizia: Oi, Davi. Meu nome é Felipe. Eu sou um homem que cometeu erros muito grandes. Mas o maior erro da minha vida foi não estar ali quando você nasceu. Eu não sei se você vai ler essa carta agora ou daqui a 20 anos, mas quando ler, saiba que desde o dia que eu soube que você existia, eu não parei de pensar em você. Não porque eu sou um bom pai, eu ainda não sou, mas porque eu quero ser, se a sua mãe deixar. Não sei quantos dias depois Raquel leu. Não sei se leu no escritório ou em casa, se era de dia ou de noite, se o Davi estava por perto ou dormindo. Só sei o que ela me contou depois, com aquela honestidade que era a coisa mais dela que existia, que leu 2 vezes, que na segunda vez chorou. Não por mim. Deixou isso claro com aquele jeito preciso que ela tem de deixar as coisas claras. Mas pelo casamento que poderia ter sido, pelo pai que Davi poderia ter tido desde o começo, pelo tempo que não volta, que nunca volta e que a gente só entende o tamanho quando já passou. E então pegou o telefone e ligou. Eu atendi no primeiro toque. Ela disse, sem preâmbulo, com aquela voz que eu havia passado 3 anos sem ouvir e que chegou pelo telefone como chegam as coisas que você não sabia que havia sentido falta até sentir. Domingo, Praça da Praia, 10 da manhã. Uma pausa. Ele gosta de sorvete de morango. Cheguei 1 hora antes, não por ansiedade, ou não só por ansiedade. Cheguei cedo porque precisava de tempo para ser aquele lugar antes que eles chegassem. Precisava sentar numa praça de Santos, numa manhã de domingo, e deixar o barulho do escritório, dos processos, dos anos todos de armadura profissional ficar em São Paulo onde pertenciam. Precisava chegar sem o Felipe Estrada, sócio, advogado, homem de terno. Precisava chegar só como Felipe. O que percebi sentado naquele banco com o sol da manhã batendo no rosto era uma versão de mim mesmo que eu mal conhecia. Comprei sorvete de morango num quiosque perto da praça. Segurei o copinho, olhei e percebi que nunca havia prestado atenção se gostava ou não de morango. Tinha passado a vida inteira comendo o que era servido em eventos, o que era pedido em jantares de negócios, o que a situação determinava. Nunca havia parado num quiosque de praça numa manhã de domingo para escolher um sabor porque queria. Provei. Era doce demais para minha preferência habitual.
Mas havia algo no gesto de estar ali, de pé, num domingo de sol, com um sorvete de morango na mão, porque um menino de 3 anos gostava de morango. Havia algo naquilo que era mais real do que qualquer coisa que eu havia feito nos últimos anos. O sorvete derreteu antes que eles chegassem. Comprei outro. Esse também derreteu. O sol de Santos, numa manhã de verão, não tem consideração com sorvete de ninguém. Fui comprar o terceiro com aquele sentimento levemente ridículo de homem adulto que já derreteu 2 sorvetes esperando e que não tem nenhuma intenção de parar de esperar. E foi nesse momento, sorvete número 3 na mão, que vi eles aparecendo pela calçada. Raquel vinha de vestido claro, cabelos soltos, aquela bolsa de couro castanho que ela usava nos dias que importavam. E o Davi vinha ao lado dela com aquele passo que eu já havia memorizado. Metade equilíbrio, metade descoberta. Os braços um pouco abertos, como se o mundo precisasse ser equilibrado com o corpo inteiro. Ele estava falando alguma coisa. Eu ainda não conseguia ouvir. Mas pelo gesto das mãos era alguma coisa importante, do tipo que só tem importância quando você tem 3 anos e tudo ainda é enorme. Raquel me viu. Nossos olhares se encontraram por um segundo e ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Não era sorriso, não era aprovação exatamente. Era reconhecimento. Era: você veio, você chegou antes, você está aqui, de verdade. Era suficiente. Era mais do que eu merecia naquele momento. Eles chegaram até onde eu estava. Eu abaixei levemente, não num gesto exagerado de aproximação, mas num ajuste natural de quem está tentando não ser grande demais para uma criança pequena. O Davi parou na frente de mim com aquela avaliação direta de criança que ainda não aprendeu a disfarçar o que está pensando. Me olhou de cima a baixo com uma seriedade que me fez querer rir e que eu segurei porque parecia errado rir. Estendi o sorvete. Ele pegou com as 2 mãos, aquelas mãos pequenas que fecharam em volta do copinho com uma confiança total, sem hesitação. Lambe uma vez, grande, e levanta o rosto para mim com aquela expressão de quem acabou de confirmar uma hipótese importante. Obrigado, moço. Você gosta de morango também? A voz dele era mais clara do que eu esperava, mais formada. Havia uma precisão nas palavras que me surpreendeu e que eu depois entendi como a marca de uma mãe que conversou com ele como pessoa desde o primeiro dia, que nunca simplificou o vocabulário achando que criança não entende. Disse que gostava, que era meu sabor favorito. Era mentira, mas era uma mentira que naquele momento decidiu se tornar verdade, porque algumas preferências a gente escolhe depois de já crescido. Quando finalmente aparece alguém que vale a pena ter preferências por. Raquel sentou num banco próximo. Não se afastou demais, mas deu espaço suficiente para que o Davi e eu tivéssemos o encontro sem que ela precisasse intermediar cada segundo. Era um equilíbrio delicado que só alguém com a inteligência emocional dela conseguiria manter. Presente o suficiente para que ele se sentisse seguro, distante o suficiente para que algo pudesse começar. O Davi terminou o sorvete com aquela eficiência de criança que come com o corpo inteiro e então me puxou pelo dedo. Um gesto tão natural, tão sem cerimônia como se me puxar pelo dedo fosse a coisa mais óbvia do mundo. Em direção ao playground, no canto da praça. Me joguei naquilo sem reserva. Empurrei balanço com mais força do que devia na primeira vez. Ele gritou de susto e depois gritou de alegria, que eram gritos completamente diferentes e que eu aprendi a distinguir em tempo real. No esconde-esconde fui péssimo de propósito, me escondendo atrás de coisas que não escondiam ninguém. E ele me encontrava com aquele triunfo desproporcionalmente feliz de quem acabou de resolver algo muito difícil. Deixei ele ganhar toda vez não porque achei que devia, mas porque ver aquele rosto de vitória era genuinamente a melhor coisa que eu havia visto em muito tempo. Havia um trepa-trepa que ele subia com uma determinação que não aceitava ajuda. Empurrei a mão uma vez e ele disse: "Eu sei, moço",
com uma firmeza que era inteiramente a mãe dele, e eu tirei a mão e fiquei ali embaixo só olhando. Pronto, mas sem interferir. Em algum momento olhei para Raquel no banco. Ela estava de perna cruzada, olhando para nós com aquela expressão que eu não conseguia ler completamente. Não era alegria exatamente, não era tristeza, era algo no meio que talvez não tivesse nome ainda. Era o olhar de quem está vendo uma coisa que custou muito acontecer e que ainda não sabe bem o que fazer com o fato de que está acontecendo. Não sorri para ela. Ela não sorriu para mim. Mas havia algo naquele olhar trocado que era mais honesto do que qualquer sorriso. No fim da tarde, o Davi foi perdendo batalha para o sono. Aquela rendição gradual de criança que resiste até o último segundo e depois some de uma vez. Estava sentado no colo de Raquel quando os olhos fecharam definitivamente, a cabeça pesando no ombro dela, a respiração ficando mais funda e espaçada. Sentei no banco ao lado, não muito perto, não muito longe. O sol estava descendo no mar e o céu tinha aquela cor específica de fim de tarde em cidade litorânea, laranja e rosa e uma faixa de azul escuro no horizonte que ia crescendo devagar. Ficamos em silêncio por um tempo que não precisou ser preenchido. Depois disse, "Obrigado." Ela ficou olhando para o mar. Respondeu sem me olhar, a voz baixa para não acordar o Davi. Ele mereceu esse dia. Eu não mereço, mas eu vou merecer. Um dia de cada vez. Ela não respondeu, mas também não disse que não. Os meses que vieram depois foram feitos desses dias de cada vez. Me mudei para Santos, não anunciei, não pedi permissão, simplesmente aluguei um apartamento simples numa rua a 10 minutos do dela e fiz de Santos a minha cidade. Não porque havia sido convidado, porque havia decidido que estar perto era a única forma de ser presente. E presença era a única moeda que ainda tinha algum valor real naquela história. Não aparecia sem convite. Quando ela chamava, eu ia. Quando não chamava, eu mandava carta. Havia me tornado um homem que manda cartas, o que teria parecido impossível para mim mesmo 3 anos atrás. Cartas curtas, sem demanda, sem pergunta que exigisse resposta. Às vezes só uma linha sobre o dia, sobre Santos, sobre alguma coisa que havia visto e pensado nele. O Davi foi me conhecendo devagar, na velocidade dele, sem que ninguém forçasse nada. O moço do sorvete virou o Felipe que aparecia nos domingos. O Felipe dos domingos virou o Felipe que também aparecia nas quartas às vezes. E as quartas foram se tornando naturais, e os domingos foram se tornando esperados, e houve uma tarde num parque em que ele me viu chegando de longe e saiu correndo na minha direção com aquela gargalhada que eu havia aprendido a reconhecer como a coisa mais importante que eu ouvia em qualquer semana. Raquel e eu não voltamos. Não havia voltado ainda. Não sei se voltaria, não sei se era isso que estava acontecendo, ou se era outra coisa que ainda não tinha nome. Havia entre nós uma proximidade nova, diferente de tudo que havia existido antes, mais honesta, mais cuidadosa, construída sobre o que sobrou depois que tudo o que era performático havia desmoronado. Não pressionei, não tentei nomear, deixei ser o que fosse sendo. Num domingo qualquer, sem data marcada, sem significado especial, uma tarde comum de brincadeira no quintal do apartamento dela, que havia se tornado território familiar para mim, estávamos jogando bola. Eu, Davi e uma bola de borracha laranja que ele havia ganhado de aniversário e que era o objeto mais importante do universo naquele momento. Eu chutei errado. De propósito, mas com uma naturalidade que já não parecia de propósito. A bola foi longe, ele saiu correndo atrás, pegou, voltou correndo, preparou o chute com aquela concentração total de criança que ainda acha que cada gesto precisa de preparação, e antes de chutar, sem levantar os olhos da bola, sem nenhum preâmbulo, sem nenhuma cerimônia que marcasse o peso do que estava prestes a dizer,
Pai, chuta aqui. Parei. A bola veio na minha direção e eu não me movi por um segundo. Aquele segundo em que a palavra pousou e ficou. Não como surpresa exatamente, mas como chegada. Como quando algo que estava sendo esperado finalmente aparece e você percebe que o esperar havia sido mais intenso do que você sabia. Olhei para Raquel, que estava na varanda com uma xícara na mão. Ela estava me olhando. Aquela expressão que eu havia aprendido a ler nos meses anteriores, não lia ainda completamente, mas o suficiente. Havia algo ali que era autorização, que era reconhecimento, que era ela dizendo sem palavras que sim, aquilo era real, aquilo havia sido ganho, aquilo pertencia a ele e a mim, e estava sendo dado de graça, porque é assim que as coisas mais importantes chegam. Ela assentiu com a cabeça, um movimento pequeno, quase imperceptível. Mas eu vi, chutei a bola, errei de propósito. Davi riu com o corpo inteiro. E a palavra ficou no ar entre nós três. Pai. Como se sempre tivesse estado ali, só esperando o momento certo para ser dita. Simples e enorme e absolutamente real. Naquela tarde comum de domingo em Santos, com uma bola laranja e um menino que havia chegado ao mundo sem saber que um dia esse homem estaria ali para errar chutes de propósito só para ouvi-lo rir. Algumas histórias não terminam. Elas chegam num lugar onde podem finalmente começar.